Fala, galera! E lá vamos nós para mais uma rodada de longas-metragens controversos, transgressores, que chocaram na época do lançamento e que, se fossem feitos, ou melhor, fossem refeitos nos dias atuais, com certeza seriam cancelados e apedrejados. 5 filmes proibidões que jamais serão refilmados, volume 2. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Eu sei que você está se corroendo de curiosidade, mas antes da gente começar, eu preciso dar um aviso importante. Se você é uma pessoa sensível, que se impressiona com facilidade, aciona gatilhos com determinados conteúdos, pense 2 vezes antes de assistir ao vídeo, ok? Os longas-metragens que serão apresentados nesse programa podem soar obscenos, ofensivos, alguns são muito perversos e há aqueles que reúnem todas essas características. O volume 1, a lista anterior, já era difícil de digerir, mas essa daqui está muito mais espinhosa. Quando o ranking começar, prepare-se, porque a tendência é a coisa ir piorando a cada filme. Inaugurando a nossa lista na 5ª posição, Fortress, A Fortaleza, telefilme de 1985, que foi exibido na sessão da tarde na Rede Globo e posteriormente no Cinema em Casa do SBT. Naquela época, pouco se preocupava com a exposição de menores à violência e muita coisa inapropriada foi feita envolvendo crianças e direcionada ao público infanto-juvenil. Justamente o caso de A Fortaleza, que conta a história do sequestro de uma professora primária e sua turminha de alunos. Crianças, por favor, ouçam com atenção. Um filme raiz desses jamais seria feito hoje em dia. Várias são as cenas onde os criminosos apontam armas para a cabeça das crianças, fazem comentários inapropriados sobre uma aluna adolescente e lá pelas tantas, quando o bando se desentende, um dos sequestradores é decapitado pelos próprios colegas. No final, e aqui eu já vou meter um puta spoiler, a professora e os alunos decidem dar o troco e os bandidos são eliminados um a um. O líder da quadrilha, que usa uma máscara de Papai Noel, é espetado até a morte pela inocente turminha. Porém, nada supera a última cena do longa, que mostra, dentro da sala de aula, ali num cantinho reservado para as aulas de ciências, um coração guardado dentro de um pote, dando a entender que o órgão foi removido de um dos criminosos. Esse sequestro aconteceu mesmo. O filme é inspirado numa história verdadeira. Já comentei sobre A Fortaleza no quadro baseado em fatos. Depois que eu comentei sobre Necromantic 1 e 2 no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta, muita gente veio me pedir para falar sobre Der Todesking, o Rei da Morte, também dirigido pelo alemão Jörg Buttgereit. Aqui, nessa lista, de forma resumida, até que eu consigo falar sobre a obra, mas lá no quadro dos perturbadores, dificilmente vai rolar, porque eu preciso explanar sobre o filme e ele, infelizmente, aborda um assunto que fere com força as regras da plataforma. O Buttgereit era, ou melhor, ele está vivo, um cineasta obcecado pela morte, e em Der Todesking ele nos apresenta uma antologia sobre esse tema, mostrando mortes provocadas por terceiros e aquelas situações onde a pessoa tira a própria vida. São 7 contos apresentados como se fosse cada um deles um dia da semana, mostrando um evento trágico e fatal. Se tem uma coisa que o Buttgereit sabe fazer e faz bem, é tornar a ambientação dos seus filmes a mais realista possível, seja através da narrativa, seja através da estética visual. Assim como os seus trabalhos anteriores, Necromantic 1, 2 e Shram, que eu também já comentei, Der Todesking foi rodado em 16mm, tem uma fotografia suja que faz parecer que estamos assistindo a um documentário. A atmosfera é opressiva,
E o cineasta sadicamente faz questão de chocar o público com cenas pra lá de repulsivas. Pense num filme deprê, assim é O Rei da Morte. O nosso terceiro colocado, o chinês The Untold Story, também é baseado numa história real, a do criminoso Chan Xin-lung, funcionário de um restaurante em Macau, que matou o proprietário do lugar e a família inteira do cara depois de ter um acesso de fúria. Pior, Chan Xin-lung desmembrou os corpos e os usou para rechear pãezinhos e fazer churrasco, que ele vendia aos clientes do restaurante dizendo ser carne de porco. O longa-metragem mostra toda a trajetória de crimes do sujeito, que chega a Macau fugindo da polícia, depois de espancar e queimar vivo seu melhor amigo. Olha só! The Untold Story, infelizmente, apesar do seu tom macabro, possui um senso de humor deslocado que não faz o menor sentido para nós ocidentais. Eu fiz esse mesmo comentário no vídeo do igualmente violento Dr. Lamb, realizado na mesma época, início dos anos 90. Os filmes feitos em Hong Kong naquele período, por mais pesados que eles fossem, apresentavam esse estranho tom de comicidade que não funciona como alívio cômico. Afinal de contas, estamos falando de obras que retratam uma história verdadeira. E aqui há muita morbidez envolvida. O sangue escorre com gosto. Rolam muitas cenas de mutilações, tripas sendo arrancadas, decapitações e por aí vai. Nem mesmo a molecada é poupada das piores perversidades. O filme faz questão de mostrá-los virando picadinho nas mãos do insano psicopata. Nunca que uma obra violenta dessas será refilmada. Olha só que história escabrosa! Em 2 de julho de 2005, um homem foi deixado na porta de um hospital em Seattle, nos Estados Unidos, sangrando bastante, à beira da morte, com uma profunda perfuração no colo. O cara veio a falecer, a polícia entrou em cena, investigou o caso e descobriu que o incidente, vamos chamar assim, aconteceu numa fazenda onde um grupo de zoófilos costumava se reunir secretamente para manter relações sexuais com os roxabas que viviam ali. Para quem não sabe, os roxabas são cavalos árabes caríssimos, cuja taca é desse tamanho aqui, ó. Imagine o sofrimento do rapaz. Essa história é real. Na tal fazenda, a polícia encontrou várias fitas de vídeo e CDs contendo as experiências desse seleto grupo. Imagine aí, ó, uma rodinha de amigos, alguns assistindo, outro filmando e o cavalo, ó, socando. O documentário Zoo está aqui na segunda colocação e não foi parar no primeiro lugar da lista, porque a abordagem feita pelo doc sobre essa história bizarra é nada sensacionalista. O diretor Robinson DeVore procurou ser o mais imparcial possível ao retratar esse universo fetichista. O cineasta deu voz aos caras, que explicam os motivos que os levam a ter esse tipo de relacionamento. Zhu é bastante respeitoso, eu diria. Trata o assunto com seriedade, hora nenhuma rotula os caras como pervertidos, não caracteriza o ato como abuso animal, o que de fato foi, nem exibe absolutamente nenhuma cena constrangedora. Os encontros dessa galera aconteciam justamente em Seattle, nos Estados Unidos, porque naquela cidade zoofilia não é considerado crime. Ou melhor, não era, né? Depois desse escândalo, a mídia americana na época caiu matando, a lei por lá acabou mudando. Ah, um detalhe que eu esqueci de mencionar. Não eram apenas os cavalos que participavam dessas reuniões. Cachorros, cabras e ovelhas também eram convidados especiais. Na primeiríssima colocação, Maladolescenza, longa-metragem italiano de 1977,
considerado um dos mais polêmicos da história do cinema por conta das suas cenas fortes envolvendo atrizes que ainda estavam na pré-adolescência. No primeiro vídeo dessa série de proibidões, eu comentei sobre L'Immoralità, outra obra italiana realizada na década de 1970 que tem essa mesma vibe de maladolescenza. Naquele período, as coisas corriam solto e, infelizmente, muitos menores de idade foram expostos e explorados em prol da arte. Na época do seu lançamento, Maladolescenza chegou a ser proibido em diversos países e até hoje continua inédito em alguns lugares. A trama é uma verdadeira tragédia. A pequena Laura morre de amores por Fabrício, um garoto malvado que vive fazendo perversidades com ela. Convencida por ele a ter relações, a situação da menina piora ainda mais com a chegada de Silvia, outra malvadinha, que se torna aliada do Fabrício em suas torturas contra a inocente Laura. A intenção do diretor Pier Giuseppe Murgia era contar uma história sobre descobrimento sexual, sobre amadurecimento. O problema é que o seu filme possui uma forte carga erótica e os personagens interpretados por crianças. As meninas tinham 12 anos e o rapaz 17. O teor da trama também é muito pesado, envolvendo violência física e psicológica, rolam maus tratos animais, enfim. E visto o nível das atuações, que é bem ruim, eu chego até a duvidar do valor artístico dessa obra. Acredito que dava para contar essa história sem expor demais o elenco mirim. E aí, gostou da lista? Você curte esses filmes polêmicos que eu sei? Então, me ajude a fazer o volume 3, colocando aí nos comentários sugestões de obras que você acredita que jamais serão refilmadas por conta do conteúdo considerado inapropriado nos dias atuais. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!